Toda empresa cresce ouvindo verdades fáceis e poucas delas estão dispostas a decidir de acordo com as verdades que são difíceis. Bem-vindo ao podcast Verdade Seja Dita. Esse é o segundo episódio e hoje quem me acompanha aqui é o nosso presidente do LEAD de Ribeirão Preto, Victor Bermudes. Bem-vindo, Victor. Obrigado, Ana Paula. Obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui. Obrigado. A gente adora fazer isso aqui, né? Então... Queria que você se apresentasse um pouquinho para o público conseguir te conhecer também. Então, vamos lá. Eu sou o Victor Bermudes, né? Hoje eu sou presidente do LEAD de Ribeirão Preto. O pessoal me conhece como Vitão, né? É legal essa descontração também, mas falar um pouco sobre mim, né? Eu sou São Carlos, nasci em São Carlos, né? Aí eu fiz faculdade de São Paulo, fiz administração de empresas. Aí eu sempre gostei de empreender, tá? Então, assim, na minha trajetória empreendedora, já vendi cachaça, já trabalhei já vendi champanhe de latinha, equipamento odontológico, depois consultoria empresarial. Aí eu descobri a internet, eu sempre queria trabalhar com internet, com coisa de sistema, né? E aí, em 2011, a gente teve a oportunidade de revender um software. A gente criou uma empresa que chamava 2BX, eu e meu irmão, que era 2 Bermudes X. Muito bom. Do Batista. Na época ele dava com tudo, assim, vou colocar o X também que vai dar certo. Aí, como eu digo, depois a gente passou por diversas fases, né? Então, startup, né? Quando você fala de startup, em 2011 era um negócio muito novo. E a gente foi seguindo isso daí, a gente conseguiu vender a empresa, depois a gente criou outras coisas, né? Em 2018, eu criei a Oni, junto com outro sócio. A Oni é um aplicativo de venda autônoma, então essas lojinhas de condomínio, nós somos a primeira do Brasil a fazer o conceito 100% autônomo em container dentro de condomínio. Isso aí foi antes da pandemia, em 2019. Depois veio a pandemia, cresceu bastante. Depois disso daí, a gente fez uma expansão internacional, então a gente tem a operação também em Portugal, em Dubai, onde eu morei 1 ano, né? Então foi uma experiência super legal, assim, de vivência. E hoje, né, tô aqui em Ribeirão, pelo LEAD também, né? Então, assim, não só por isso, eu acho que a partir do momento que você vive numa cidade muito maior, voltar para São Carlos já ficou pequena, né? Sim. E aqui você tem uma dinâmica um pouco maior. E tô com a família aqui também, então tenho 2 filhos, casado. E a dinâmica, né, de vida mesmo, de vir para cá, foi uma decisão tomada entre nós 4, então todo mundo muito feliz de estar aqui para viver um pouco melhor. A gente não sabe se vai ficar aqui para sempre, vamos ver como que vai ser o nosso dia a dia. Que sorte a nossa que você está aqui justamente para gravar o podcast. Que bom que você está morando aqui. Se eu não tivesse também, eu vinha para gravar, tá? Vocês podem voltar comigo. Valeu, coisa maravilhosa. Temos muita coisa para explorar aqui hoje, hein, gente? Também temos aqui ao nosso lado, nos acompanhando, Dr. Adilson de Mendonça, como eu gosto de dizer, mas conhecido como meu pai. Adilson, se apresenta um pouquinho também para quem ainda não te acompanhou no primeiro episódio, conhecer um pouquinho de você. Eu sou Adilson, você sabe, né, Ana Paula? Que eu sou Eu sei. Adilson de Mendonça, sou de Goiás. Sabe quem nasce em Minas e é de Goiás? Sou eu. Nasci em Minas, mas fui para Goiás, eu era bebê. E ali eu fiquei, então de lá eu vim para Ribeirão Preto para estudar e já estou aqui desde que eu estudei. Aí, ó, resultado dos meus diplomas, tudo, eu me formei em Direito, é claro, e hoje estamos aí já passando a bola para nossa sucessora, que é a doutora Ana Paula. E tem ido muito bem, obrigado. Vamos agora começar esse nosso bate-papo e eu queria entender um pouquinho do Vitão, das experiências do mundo do empreendedorismo, que eu sei que são muitas, né, e densas, o que é diferente de se ver hoje em dia, porque a gente vê muita gente falando assim, eu sou empreendedora, eu sou empresária, quanto tempo você empreende? 1 ano. Então, calma, vamos com um pouco mais de paciência, porque tem muitos desafios ainda para superar. Vitão, verdade seja dita, nós não vamos mascarar nada. Vender bem não significa estar estruturado. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência para me dizer se você concorda com essa fala, que é melhor sair vendendo mesmo sem estar estruturado, ou calma, vamos estruturar para depois vender. Como é que você vivenciou isso aí na sua prática? O que você trouxe de aprendizado? Então vamos lá, assim, para você conseguir vender, o ato de vender bem, né, você consegue validar o produto que você está vendendo.
Então, assim, acho que você conseguir encaixar a venda, porque assim, quando você começa uma empresa ou um negócio novo, você não tem 100% de certeza se aquilo lá vai ser aderente ao que o seu público quer. Legal. Tá? Então, como que eu costumo fazer? Então, eu entendo muito mais a dor e tento encaixar o produto. E o produto, ele nunca é 100% travado. Certo. Você tem que sempre dar uma maleada para você entender, até você chegar naquele lá que consiga ser escalável, né? Então, vender bem, o que significa? No meu ponto de vista, é um alinhamento de expectativa entre o que você está vendendo e o que você está entregando. Tá? Então, quando você não tem a estrutura 100% correta, você tem que prometer a venda, né? Que é o que eu falo, que eu uso o método PDCA, né? É o promete e depois corre atrás, né? Então, esse é o vendedor. Ele vai lá, ele vende, só que ele tem que dar um jeito de entregar. Então, assim, a curto prazo, você conseguir vender legal, você faz, só que você tem que entregar aquele produto na expectativa que o seu cliente comprou, para ele comprar de novo. Então, ele compra uma vez e ele nunca mais volta com você e ele vira um cara que não vai te levar para o próximo estágio, né? Então, eu acho que assim, as pessoas assim, tem que... tudo é uma fase. Você tem que vender, você tem que ter um cliente para você validar, só que você tem que ter a entrega. Eu acho que assim, a parte da entrega é o que vai te perpetuar e vai fazer você crescer. Sim, e aí você está falando até de reputação, né? É claro que é preciso vender, uma empresa ela não gira se não tem venda, mas também se você não entrega aquilo que você prometeu, a sua reputação vai para onde? E aí como é que você faz novos negócios? Afinal, a gente sabe que tudo vem de muita conexão, né? E você aí, como presidente do LEAD do Ribeirão Preto, mais do que ninguém sabe disso, né? Isso. Ô, doutora Adilson, me fala um pouquinho para você do que você viu aí ao longo da trajetória, justamente com isso que o Vitão trouxe, né? Porque o que a gente vê muito hoje em dia não são apenas as empresas em geral, mas os próprios escritórios de advocacia saem vendendo muitas vezes e aí entregam grandes causas de grandes empresas para advogados júniores, por exemplo. E aí, claro, como consequência, você tem uma falha na tua reputação. Isso vem como consequência também. Ô Vitão, a gente se conhece há algum tempo, né? Já tomamos um café juntos. E eu achei legal demais, porque eu comungo com isso que você está falando. Eu vendo e saio correndo atrás para entregar o produto, porque se não entregar o produto que você vendeu, o cliente não vai mais ser parceiro. Não vai comprar mais e não vai falar mal de você para os outros. E uma das coisas na advocacia também é isso, não adianta nada eu falar para você até um preço mais em conta do que o advogado X e depois não entrega. Quer dizer, eu estou trabalhando contra mim mesmo. Porque você não vai ficar satisfeito e você, formador de opinião, vai falar para os seus pares, seus companheiros daquele segmento de negócio, não procura não. Então isso para mim, doutora Ana Paula, é muito importante a gente vender e entregar. Perfeito. E qual a conta mais cara que você já viu uma empresa pagar por vender e não ter estrutura ali para entregar? Aí eu acho que fecha, né? Não tem o que fazer, né? Quando você não entrega, uma vez é uma coisa, 2 vezes é um pouco maior, mas aí quando você tem um volume muito grande de não entrega, ela fica muito difícil porque fica insustentável, né? Então, você sempre vê um concorrente fazendo a mesma coisa que você faz, só que mais barato. Você sabe que não vai conseguir entregar na mesma qualidade. Com certeza. Então, é aquela questão da resiliência do empreendedor. Tá? Então, você sabendo que o outro está vendendo um pouco mais baixo que você, mas ele está entregando um produto pior, você tem que manter a sua calma para você continuar vendendo no seu preço e também nivelando por cima a sua entrega. Não, e quando você trouxe algo que é tão real assim na nossa vivência, porque o mundo jurídico é um mundo que tem concorrência, né? Só que a nossa principal concorrência é sempre a gente mesmo. O que a gente faz, qual a nossa reação diante, por exemplo, de uma precificação diferente. E aí, sendo super honesta, a gente tá falando verdades aqui, eu normalmente sou bastante agressiva de maneira polida com esse tipo de conduta. Porque se for para entregar pacote de procedimento judicial, qualquer um faz, não precisa ir lá no nosso escritório, não precisa ir na ONI com uma tecnologia que vocês entregam para, enfim, para girar no mercado, né? Uma coisa interessante, eu aprendi isso com um engenheiro de produção, com respeito a precificar. Aí eu queria aprender, gente, tem que aprender. Eu falei assim, como que funciona? Você precifica um negócio em 10 laranjas, aparece um que fala que faz aquele serviço por 2 laranjas. Ele falou assim, responda para o seu cliente, eu não consigo fazer por você porque eu não vou te entregar. Responda isso. E eu passei a fazer isso.
Não dou conta. O preço dele é o dele. O meu é o meu. Não tô chutando em canela. E dá certo. Tá super certo. Então, ótimo, né? Tá super certo. Porque ainda mais quando a gente tá falando de ambiente jurídico, é muito confiança, né? Ué. E para empresários consolidados, assim, no mercado como você, dependendo da variação, no fim, ele fala, não, é melhor entregar aqui que eu sei que vai resolver, ainda que a precificação esteja diferente. Como é que você se posicionou, assim, no mercado, pensando nessa precificação aí? Porque o teu produto, assim, falando da ONI, dos mercados e tudo mais, é muito específico e ele veio com muita inovação. Porque você traz aí um mercadinho, por exemplo, dentro de um condomínio, na época que ninguém falava disso. Isso. Na época que ninguém comprava. Então você vem com isso de uma maneira muito inovadora. Como é que você lidou com essa precificação? Como é que vocês trabalharam em cima disso? No começo a gente começou a olhar para ver quem que ia operar a loja. Certo. Então, assim, como que você põe o preço naquele negócio? Porque, assim, quando você tem uma visão nova de um mercado, quem está empreendendo e criando, a gente vê tudo muito mais macro, Certo. tá? E aí depois você descobre o micro. Então, o que nós fizemos no começo? A gente queria posicionar o mini mercado como um item de lazer do condomínio. Né? Poxa, peraí, o cara vai lá, você tem piscina no condomínio, tem. Quanto que ela custa para existir lá? Custa tanto. Tem um campo de futebol, custa tanto. Você tem as áreas como o elevador, tudo isso aí, todo mundo paga para ter. E a gente olhou e falou assim, peraí, por que as pessoas não vão pagar para ter uma lojinha lá dentro? No início a gente falou, poxa, olha só, né? Vou te dar a conveniência, vou colocar os produtos aí dentro, o risco é meu, então você me dá aí uma estrutura para eu colocar, né? Certo. E não, né, olhando de fora, poxa, aí faz sentido. Aí eu coloco alguém para operar essa loja, porque eu também não sei quanto que vai vender lá dentro. Porque uma coisa é você posiciona na rua. Na rua você vem aqui na avenida, você fala, poxa, aqui passam tantos carros por dia, por amostragem, X pessoas vão parar. Essa é quando você vai montar um negócio na rua, você tem essa lógica. Vou montar em tal rua, eu sei que aquela rua passa tantas pessoas e o público que está passando ali. Quando você vai para dentro de um condomínio, quantas pessoas, né? Não sei se vocês moram em prédio, mas dificilmente você para no térreo, né? Sim. Você sai da garagem e vai pro seu andar. Se tem 2 subsolos, você passa do seu e vai direto pro seu andar. Pouca gente desce. Então, é uma outra maneira. E condomínio horizontal, se você não posicionar a loja na porta do condomínio, ninguém passa ali. Você coloca no fundo, quem entra ali no começo também entra e sai. Então, tipo, poxa, Nossa, quantos desafios. como que nós vamos organizar tudo isso daí? Então, nós montamos um modelo de negócio onde a gente chegar pro condomínio e falar assim, eu pago a energia, aí você me dá um espaço, eu pago a energia para você e eu corro esse risco aí de vender. E pro meu franqueado, na época, que era licenciado, a gente fica com um percentual sobre a venda, a gente dá toda a estrutura. Então, a gente tentou montar um negócio que, assim, eu só ganharia se ele vendesse, tá? E eu tentei isentar o custo para ele testar. Então, isso encorajou as pessoas. Muito vantajoso, né? Porque aí encorajou a abrir as lojas, né? Então, porque imagina só, quem queria abrir uma loja do nada, assim, vou abrir, vou ter que ter um investimento alto, vou ter que ganhar um custo fixo super elevado para começar. Não pode, você tem que começar mais básico. E aí depois você foi entendendo, porque você começa a ter base de ticket médio, você começa a ter expertise no mercado novo. Então, o início ele é um pouco mais doloroso, né? Sim. Então você tem que ter um Vocês investimento. fizeram investimento mesmo. A gente fez uma rodada de investimento que foi investimentos anjo, né? Tá. Com alguns amigos e eles deixaram a gente começar. Até porque no começo, quando você ganhar um percentual baixo daquela operação, você não consegue sustentar. Sim. Então você tem que abrir mão, né, do seu dinheiro, do seu salário, de todas as suas contas, né, para você empreender. Só que até isso aqui dar dinheiro, ele demora. Né? E aí você tem uma curva de aprendizado que ela custa caro. E nós erramos muito. Bem trajetória da startup, né? Nesse momento. Mas isso aí também aplica em qualquer tipo de empresa, né? A gente fala muito de startup, porque a startup ela fica um pouco mais nítido e claro, porque você trabalha como software como serviço, né? Normalmente, você tem um software para entregar, né? Não é um produto físico que você entrega. Então, ele muda um pouco de dinâmica, mas isso pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio. Tá? Então, você tem que entender como você vai fazer. Aí depois com a expertise foi criando. Imagina só, a gente começou em 2019, 2020 foi pandemia. No meio da pandemia, como que você ia parar para pensar em alguma coisa? O que a gente fazia? Você quer lojinha? Vai. Ah, mas eu quero que pague tal coisa. Vai. Ah, eu quero fazer reforma em tal lugar. Vai. Teve condomínio que a gente colocou vidro, fechou o lugar, fez uma área nova, colocava ar-condicionado, parte de comunicação visual. Ah, eu quero assim, vai. Porque, Nossa, foi um super investimento. Você tinha que agradar primeiro para você mostrar que aquilo era válido e ver quais pararam de pé. Depois de um processo, você começa a vir fechando as operações que não dão dinheiro.
Uhum. Então, né, teve franqueados nossos que ganharam muito dinheiro, teve outros que não ganharam dinheiro, teve gente que perdeu, teve gente, entendeu? Então a gente tentou Entendi. mitigar isso aí. Hoje nós temos uma expertise de falar, esse lugar é bom, esse lugar não é, baseado nessa experiência que você ganhou ali durante o processo. Então inovar é isso, né? Você não sabe onde você consegue chegar, né? E ao mesmo tempo você não consegue prever o quanto aquilo pode dar certo, né? Sim. Então você pega casos, por exemplo, o iFood. Quem imaginava, né? Quando o iFood começou, ele, né, antes era aquele disque cookie que tinha em São Paulo, Aham. tinha um livrinho pra você pedir alguns restaurantes ou você pedia pizza. Então antes todo mundo só tinha delivery de pizza, aí depois Sim. começou a ter as outras coisas. E hoje é 100% tudo online, né? Mas quanto tempo começou? O Mercado Livre, quando começou, ele vendia produto usado, né? Lembra? O Mercado Livre ele começou, Nossa, é verdade. você não quer essa cadeira, você põe no Mercado Livre. Sim. E hoje é um fenômeno de venda online. Quando que eles iam saber que iam chegar aonde eles estão hoje? Sim. Com logística própria, tudo isso daí. Então, assim, você nunca sabe onde você vai, né, atirar. Mas você tendo um produto ou uma empresa que a gente chama de camelo, né? O camelo é aquele que tem água para correr, andar mais tempo no deserto, Sim. você consegue ir mais longe. Uhum. Quando você precisa desse dinheiro e vai queimando no começo, você não consegue ter esse tempo de Maturação, né? Aí você falou muito da resiliência em si, né? Sim. Mas você vê que às vezes eu vejo muitas pessoas que querem empreender falando assim, eu não tenho apetite para tomar risco. Mas não é só tomar risco propriamente dito, porque você tem que ter uma metodologia, ainda que seja aquele livro da Startup Enxuta, me lembrou um pouco da tua trajetória, né? Quando ele traz aí um mínimo produto viável, como é que a gente vai estabelecer isso, quais investimentos a gente vai precisar, a questão do investimento anjo e tudo mais. Mas não é só tomar risco, é entender até que ponto você está disposto a mensurar que esse risco valeu a pena. E ter resiliência. Quando você consegue aguentar, né? É igual na luta, né? O pessoal não fala, né? Na luta de boxe, quem ganha é quem aguenta mais, né? Então, assim, é a mesma coisa de empreendedorismo. Quanto mais você consegue aguentar, mais você consegue ter um sucesso lá na frente, né? Porque você vai ganhar ao mesmo tempo tempo, Sim. né? E experiência para conseguir andar para frente. Ô, Adilson, você se vê um pouquinho aí nessa trajetória pensando em empreendedorismo? Porque o Vitor tem algo que me chamou muita atenção, que eu ouvi ele falar, que foi, não nesse podcast especificamente, eu ouvi falar, mas o Vitor não existia antes de empreender. Ele fala isso, o Vitor não existia antes de empreender. Você também não existia antes de empreender? Como que isso se deu aí? Qual que é a intersecção que a gente faz com isso? Então, desde de garoto eu fui empreendedor. Por quê? Eu me lembro que aquela época tinha menor aprendiz, o menor podia ser registrado, então a minha carteira é de 72. A maioria que está aqui já não tinha nem nascido. Então, naquela época, eu consegui, dentro de 7 anos, ser o gerente da Ford. E eles falavam, nossa, você vai crescer aqui dentro, você vai ser vendedor de carro, porque eu era o gerente da seção de peças. Uhum. Você vai ser gerente, você vai ser o coordenador aqui e tal. Aí eu olhava a vida do gerente de peças, ele não tinha uma casa própria. Eu olhava a vida do vendedor de carros, que era o chefe lá, eu não queria ter aquela vida para mim. Ele morava numa casa que eu falava, eu quero uma casa melhor. Eu lembro até o nome dele, que sei lá se ele tá vivo, é melhor não falar o nome dele. Eu via o recepcionista, que era o chefe da oficina, não servia para mim aquilo. Então eles falavam para mim que eu ia ser aquilo, mas dentro de mim eu falei, não, eu vou ser dono da Ford. E isso Deus é testemunho que eu pensava assim, Vitor. Você é dono da Ford. O sonho do empresário é diferenciado, não é? E lá em Goiás, como que eu ia ser esse troço? Falei, vou estudar. É o que tem. É o que tem. É o que tem. Aí eu prestei concurso para a Polícia Rodoviária. Passei, fui para academia. Fiquei 6 meses. A hora que eu ia pegar o revólver lá, a farda, eu falei, não é isso que eu quero, não. Então eu sou um empreendedor. Você concorda? Senão eu teria ficado no concurso. Naquela época, ser policial rodoviário e funcionário do Banco do Brasil é o que tinha, era o sonho do povo. Aí, vou para Ribeirão. Vim para Ribeirão. Não sabia fazer o ó com o fundo do copo. É mais difícil. O que aconteceu? Então aí, até a filha está aqui. Ó. Não, Isso é empreendedorismo. É isso mesmo.
é você não aceitar aquela situação, mas fazer com responsabilidade, senão você dá com os burros na água. E de vez em quando, assim, eu acordo com muita energia, com muita vontade de realização, de fazer acontecer, e aí algumas pessoas falam, nossa, mas que energia é essa? De onde que vem isso? E eu fico pensando, gente, se vocês fossem conhecer as pessoas que eu vou conhecer, se vocês fossem conversar com as pessoas que eu vou conversar, os papos que eu vou ter, vocês também acordariam muito felizes. Olha essa troca, ela é tão genuína e ela traz tanto para o nosso ser, para o nosso autoconhecimento. E aí eu quero que você traga um pouco disso, dessa frase tua, né? O Vitor não existia antes de empreender. E que momento foi esse que você percebeu que era um empreendedor nato e de que forma essa trajetória foi te levando também para o ponto do lead? Por você entender as conexões que o lead é capaz de fazer e como a gente consegue, né, transitar nesse meio. Então, essa frase, né, de o Vitor não existia antes de empreender é uma coisa assim, é legal porque assim, quando eu fui estudar, né, vamos lá assim, eu sempre fui o cara de fazer amizade, né, relacionamento, sempre gostei de ter amigos, sempre gostei de estar com pessoas, né, então, poxa, era sempre representante de classe, orador de formatura, fui na 8ª série, fui no 3º colegial, só não fui na faculdade porque tinha um outro mais figura que eu lá, mas fui citado. É importante isso aí. Mas assim, o que eu sempre olhei assim, na minha família, né, eu tinha um lado, um avô, Banco do Brasil, meu outro avô foi empreendedor, teve indústria e tal, e aí meu pai, médico, eu falei, cara, medicina não vai lá, né? E eu vivi muito tempo junto com a minha mãe, que ela tinha um hotel lá em São Carlos, e aí eu ia muito lá. E o meu avô também tava lá, e falei, poxa, que legal isso daqui, né? Eu acho que assim, esse lado do empreendedor vai ser, me chama mais a atenção do que a própria medicina, né? E até porque a hora que eu olhei que, pra passar no vestibular de medicina era tanto trabalho, eu falei, cara, vou perder muito tempo. Tem que ficar muito Não vai dar sentado. certo. E aí eu gostava sempre de vender, né? Então essa época aí, a gente foi desde pequeno em casa, quando fazia alguma tarefa, minha mãe dava um dinheirinho a mais na mesada. Quando a gente brigava, a gente perdia, eu e meus irmãos, né? E a gente começou a vender coisa um pro outro, né? Então eu ganhava um presente, trocava, tinha questão de carrinho, né? De metal, um vendia pro outro e tal. Eu sempre gostei muito disso daí. Falei, cara, eu sou mais vendedor do que, né? Ou vamos falar assim, minha carreira. E na época, né? Aí foi passando. Aí no colegial, a pessoa falava, Vitão, o que você vai fazer de faculdade? Eu falei, cara, não queria nem fazer faculdade, né, cara? Eu queria escolher a cidade pra eu morar pra ver como que eram as festas, né, cara? Cara, onde que eu vou conhecer gente nas cidades? Eu tava em São Carlos, vou morar em Ribeirão, né? E, tipo, vamos fazer faculdade em Ribeirão Preto, já era legal, porque na época tinha muito mais festa do que hoje. Eu falei, eu vou pra Ribeirão. Aí minha mãe falou, não, se for pra fazer ou em São Carlos ou em São Paulo. Aí eu acabei indo pra São Paulo, graças a Deus fui morar em São Paulo. E aí, numa faculdade legal, e aí eu comecei a entender lá que relacionamento abria muita porta. Porque você tinha que, né? Como que você entende isso? Você fala, poxa, eu preciso entrar em tal lugar. Como que eu vou fazer? Puta, aquele cara conhece. Pô, vamos ficar amigo do cara que o cara conhece o outro, então nós vamos conseguir. Sim. Vamos lá, vamos entrar na balada de graça. Vamos arrumar um camarote. Vamos começar não sei o quê. Você fala, pô, peraí. Isso daqui é vida. Né? Você conhecer pessoas e você não é só conhecer, porque o pessoal acha que networking é você ir lá e trocar um cartão. Não, não é. Sim. Tá? Networking é a sua rede. A sua rede, aí depois vem reputação. A reputação é diferente. Então, quando você dá algo em troca antes de pedir, você consegue ter um sucesso um pouco maior. E você só aprende isso daí fazendo. Tá? Sim. Ninguém consegue fazer isso aí do dia para noite. Então, é uma construção grande, né? Que você vai fazer. Então, na faculdade eu conheci muita gente. Aí depois eu fui trabalhar, né? Aí arrumamos um estágio, né? Porque eu não fui muito bem na faculdade, já fiz de novo um semestre. Ou você começa a trabalhar, ou você volta. Eu falei, não, vamos começar a trabalhar. Posso perder São Paulo, né? Aí ia trabalhando, aí depois eu fui conseguindo outros estágios. Aí o segundo estágio que eu fiz foi na Anchana, na Câmara Americana, e lá eu conheci um pouco desse negócio empresarial e também como funciona a hierarquia dentro das empresas e você começa a entender como funcionam os negócios, né? Os negócios basicamente eles não funcionam dentro, né, de uma reunião e numa sala formal. Tudo Sim. acontece fora. Sim. É num evento, é num jantar, é numa viagem, em algum lugar que você vai ganhar confiança, porque você vai estar num lugar onde a pessoa não está com a guarda alta. Sim. Então você fala, pô, peraí, eu preciso gerar um relacionamento. Então, isso é o relacionamento que você vai criar, tá? Então, às vezes eu quero vender um negócio para você, eu tenho que começar
vou lá, te conheço, vejo onde você tá, e depois a gente vai desenrolando as coisas, e no momento oportuno, eu vou te passando oportunidades, você vai me lembrando de mim, e o negócio começa a São acontecer. diferentes pontos de contato, né? Acontece naturalmente. E você fala, poxa, pô, que legal. E isso aí, onde eu busco essas pessoas para eu me relacionar para ter isso daí? E aí foi em 2012, lá quando começou o Lead, em São Paulo, né? O Lead Futuro ainda. Meu irmão fazia também estágio no outro clube de negócios. Eu já tinha a Anshan também, então a gente já conhecia um pouco isso daí. Aí foi chamado para ir pro Lead Futuro, e eu conheci o Lead Futuro lá em São Paulo, e comecei a frequentar em São Paulo, porque ainda, em Ribeirão Preto ainda estava começando. Ia lançar aqui lançou 12 do 12 do 12, né? Com o Fábio, que é o presidente, que é o fundador aqui do Lead de Ribeirão Preto. Eu conheci ele dentro do Lead. Eu falei, poxa, isso aqui é legal, né? E aí em São Paulo a gente conseguiu, né, na primeira startup na Condilink, com o relacionamento Lead, a gente conseguiu investidor anjo, tem amigos que até legal. hoje. Então isso te validava num outro ramo, porque pensa só, na sua vida, quais são as suas validações, tá? Primeira validação, onde você estudou. Sim. Todo mundo pergunta, onde você estudou? Tal. Eu também era de lá, tal. Então você gera uma identificação. Depois, fazia a escola de inglês aonde? Também era uma outra validação, porque a escola não era bilíngue. Então você, eu fiz tal em inglês. Eu fiz na mesma época que você. Então você sempre busca, né, as pessoas, quando você conhece as pessoas, elas sempre buscam intersecções de vida, onde você morou, aonde não sei o quê. Então tudo vai vir. Na hora que você está num grupo de empresas, eu tô no Lead. Legal, Lead, conheço. Pô, que legal, lá tem bastante gente legal, já frequentei, já não frequentei e tal. E quem fica mais tempo disponível, estando nesses lugares, você, consequentemente, tem muito mais tempo e conhece muito mais gente. Sim. Né? E aí você começa a entender que quanto mais gente você conhece e mais reputação você tem, menos difícil fica você colocar negócio. Então, com certeza. quando a gente criou a Oni, eu já estava no Lead, foi em 18, eu já estava 6, 7 anos ali no Lead, né, aqui em Ribeirão Preto, né, também como líder e tal. E a hora que a gente abriu, o que eu fiz? Eu liguei para as construtoras, que era o relacionamento do Lead. Tem um negócio novo que quero levar para você. Vem cá, Vitão, me explica. Então abri aqui em Ribeirão, né, a gente começou com o Build, com o pessoal da Copema, falamos com o pessoal todas as que estavam, todos os lançamentos, só que a gente vendia aquilo lá, no futuro vai ter lojinha, né, para eles. Aí chegamos em Alphaville, chegamos em Cirela, grandes construtoras, todas por conta do relacionamento do Lead. Então, mas isso aí, olha só, eu tinha um relacionamento com essas pessoas e nunca tive um produto para vender para elas antes. E a hora que você olha isso daí, só por dentro do meu contexto aqui, do meu relacionamento, agora eu tenho um produto para isso aqui. Sim. Então, tudo foi uma movimentação e uma validação. Porque quando você está num grupo de empresários, fica mais fácil porque você tem um assunto em comum para conversar com aquela pessoa. Sim. Tá? É como, né? Porque na fase da vida, você estudou direito. Então, se alguém fez a mesma faculdade que você na mesma época, você vai tentar achar, ou você conhecia tal, até você conseguir achar um vínculo, né? Hoje, depois de adulto, é verdade. depois que você se formou, qual é o vínculo que você acha? É verdade. Né? É difícil você achar vínculo, então os grupos são necessários, né? Antes você tinha Rotary, maçonaria, que são modelos que deram muito certo antes da tecnologia. Modelos que... escolher bem o grupo que você vai participar, né? Porque hoje existem muitos grupos, mas aí depende você também escolher aquele grupo que faz mais sentido para a tua própria expansão. Com certeza. E outra coisa, migrar de grupo acontece. Não estou falando para você sair de um e ir para o outro. Só que assim, o Rotary foi criado por um propósito. Que era ajudar a comunidade, mas hoje, a tecnologia, as outras coisas, a gente acaba tendo outras demandas, necessidades. Quando você está num grupo focado de empresários, né? Quantos grupos aparecem e somem? Sempre vai ter grupo. Né? O ser humano, ele vive em bando, vive em grupo, ele gosta de ter pessoas juntas. Então, o que vai ser diferente? É a perpetuidade que você vai fazer e também a cadência que você está fazendo. Então, você não pode ser tão arrojado para criar alguma coisa que você faça uma vez só. Você tem que criar uma situação de entrega de valor e principalmente a expectativa alinhada. Agora que você consegue acertar isso daí dentro de um grupo, aí você consegue ter a perpetuidade e continuidade. Não, mas isso aqui foi uma aula, gente. Se você quer aprender sobre network, você não pode perder E o Lead esse ano faz 25 anos, né, em 2026. Então, assim, é uma das plataformas mais antigas aí, mais consistentes no... Consolidada, né? Também. No mercado. Bom, eu sou suspeita, eu faço parte do Lead e fiz excelentes conexões
no meio, né, do nosso Sim. network e tudo mais. E também sou dessa que não faz parte de tudo quanto é grupo, sempre seleciono os ambientes que eu vou participar. E o legal também, Ana Paula, é assim, quando você tem um grupo desse aí, as pessoas estão dispostas a te escutar também, por você estar lá dentro, né? Se você não estiver lá, às vezes é mais difícil de você se conectar, porque hoje né, com essas vendas, com IA, com tudo, vamos falar assim, você é agredido o tempo tempo todo inteiro com com informação. ofertas que você não sabe de onde vieram. Não, e são pessoas que a gente faz várias vezes pontos de contato, está no meio, a parte, né, a gente acaba compartilhando. Ô, O que Vitor, você ia adicionar? por exemplo, agora eu tô falando alguma coisa assim de paizão, né? Que é o meu caso. Uhum. Não adianta ter só isso. Não, isso tudo que você falou. Uhum. Porque a sua cara denuncia a segurança. A sua, que eu tô falando, a do Vitão. Então também tem que ter tudo isso, mas se você não tiver aquele jeitão para vender, aquele jeitão de convencer, não for carismático, não vai. Então a gente tem que falar para quem está ouvindo que se você for do avesso, não adianta investir. Tem que ter isso, tem que gostar de gente, Tem que gostar. conversar com as pessoas, até de assunto que não tem nada a ver, Sim. que é dali que sai o negócio. Não, dali e que sai o até negócio. pensando em networking, assim, com mulheres, muitas vezes, assim, tem pessoas que são tão seguras que elas acabam vendendo aquilo que elas nem entregam. Então, acordem, pessoal, se você é bom naquilo que você faz, tudo que você precisa ter é um isso pouco aí- mais de confiança, porque você já sabe fazer, né? Isso é tão real, Ana Paula e Vitor, e você, que a gente entra num grupo de bicicleta. Aí você vai andar de bicicleta. Uhum. Quem é empreendedor, no outro dia já tá com o telefone de todo mundo. Uhum. Eu tô falando por causa de mim. Uhum. A gente anda de moto, com aquele grupo todo. Uhum. Eu já saí daqui e fui para Diamantina visitar amigo de moto que eu conhecia do Chile. Uhum. E até hoje nós somos amigos e clientes. Isso é bom. Isso Então, sempre acontece, é isso né? que eu tô falando. Não adianta também você só ter. Tem que ter um negócio, um veio da coisa. Senão Sim. você não consegue. E às vezes as pessoas também ficam procurando posições que não é a posição ideal para aquele tipo de personalidade, porque tem espaço para todo mundo no mercado, né? A gente ouve tanto falar assim, você precisa crescer, você precisa alcançar, você precisa sair. Depende, porque você precisa também olhar para suas habilidades pessoais e ver até que ponto a tua ambição te leva, porque às vezes você faz escolhas que são equivocadas. Então, o Vitão, dá pra gente convidar ele pra tomar café e pagar o café só pra conversar com ele. Total, mas aqui as pessoas estão tendo... Eu aceito o convite. Mas é verdade. É gostoso, faz bem, né? Nisso é de corpo presente. Não, aqui é pra falar a verdade. É isso aí. Né? Nós vamos agora para um quadro que é o custo do silêncio. Uhum. A gente aqui quer trazer algumas verdades e o Vitão e o Dr. Adilson vão ajudar a gente nisso. Qual é a verdade que o empresário evita ouvir, mas precisa, Vitão? Não tem dinheiro para fazer. Se não tem dinheiro, não pode fazer. Não. Então é aquela coisa, às vezes você tem uma convicção muito forte de que aquilo lá vai dar certo. O empresário ele tem isso, o empreendedor ele tem isso. E aí ele foge um pouco, né? Quer que eu tirar o pé do chão. Só que se você não fizer se você não fizer e não realizar aquilo lá naquele tempo, você perde o time, você perdeu aquela oportunidade. Então, assim, é uma verdade difícil, né? O controle de caixa, né? Vamos falar assim, acho que é uma coisa que quando a gente evita fazer dentro das empresas, né? Poxa, eu não quero olhar, tá, não, mas não tá, não, mas nós temos que fazer, nós temos que ir, porque eu tenho convicção e tal. Então, o feeling é uma coisa que é difícil de explicar, não são todas as pessoas que têm, todos os empresários que conseguem ter. Então, acho que essa daí é uma coisa difícil, não dá para fazer, né? Então, esse não dá para fazer porque não tem dinheiro é uma coisa muito difícil do empresário ele engolir e fazer isso daí, tá? Eu acho que essa daí é uma das mais complexas, né? Para você conseguir É driblar. verdade. Qual conversa difícil você vê empresários adiando e pagam caro demais depois? Essa é para os dois. Fiquem à vontade. Né? Eu passo pro Vitor. Eu acho que é a parte de... É como se fosse discutir a relação, né? Eu acho que é um acordo de acionistas, é um planejamento estratégico, eu acho que assim, é a hora que você fala, não estou satisfeito com essa sociedade, ou eu estou satisfeito com essa sociedade, ou para onde nós vamos, para onde nós não vamos. Eu acho que essa daí é a principal de todas que você tem que ter, porque
eu volto naquilo que eu sempre falo, que é o alinhamento de expectativa, né? Perfeito. Às vezes o timing de vida de um é diferente do outro, e às vezes um já chegou onde quer estar e o outro não Perfeito. quer estar ali. Não, e você sabe que falando de alinhamento de Uhum. expectativa, na semana, acho que retrasada, eu tive uma conversa com um cliente que eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, o que é sucesso pra você nisso que a gente tá fazendo? Porque assim, eu percebi que as expectativas, se elas estivessem desalinhadas, a nossa responsabilidade era tão grande Uhum. com aquela situação, que assim, a gente precisa estar na mesma página. E é isso, é assim com a sociedade. Ninguém pode ser empresário se não estiver disposto a ter conversas difíceis, né? Então, dentro disso aí, quando o Vitão estava falando, eu acho, inclusive, que é a mesma coisa que eu vou falar. Mas quando você fala para o empresário mal educado nas finanças, na administração, você fala para ele de austeridade, ele não dá conta de dispensar nem aquela funcionária que ele tem uma consideração muito grande, que começou com ele há 30 anos atrás. Ele fala, eu não posso demitir a fulana. Falei, então virou instituição de caridade, você continua com ela, sua empresa não vai para frente, eu não vou divulgar para você. Porque não adianta. O empresário tem que ter uma mentalidade de empresário. Sim. Ele pode até criar na empresa dele uma instituição, uma ONG, fazer alguma outra coisa mas a empresa em si não suporta desafio. Isso a gente também tem muito claro, né? Um braço é a empresa, o outro braço a gente faz simplesmente porque tem a ver com o propósito. A gente não tá olhando para dinheiro, se vai dar ou se vai deixar. Esse é o nosso braço do voluntariado, esse é o braço da empresa. A gente não faz voluntariado com o braço da empresa. Isso a gente tem muito claro sempre. Então eu vejo o empresário tendo dificuldade de austeridade. Você vai reduzir o seu salário, você vai falar para o seu filho, para sua esposa, que esse carro não dá, que isso não... Austeridade. Vitão, o que você já teve que encarar tarde demais e aprendeu do jeito difícil? Conta pra gente o que você não conta pras pessoas. Conta aí, Vitor. Não, eu acho que assim, o tarde demais são esses alinhamentos mesmo de sociedade, eu acho que é o mais difícil, né? A gente teve lá quando a gente tava com a Condilink, né? A gente tava, poxa, quando a gente fez uma venda parcial da empresa, a gente tinha um planejamento muito grande, muito forte, e ali nós chegamos num momento que acabou não dando certo, e mesmo tendo algumas coisas em contrato, a gente não conseguiria seguir. Eu acho que esse daí foi o maior baque, assim, né? Porque você se vê falando, e agora, para onde nós vamos, né? Então foi como aconteceu lá em 2016 e pouco eu era novo também, e aí eu falei, caramba, meu, isso daí acho que foi a maior porrada que a gente tomou, porque a gente não se planejou para caso aquilo acontecesse. Eu acho que a falta ali foi imaturidade, porque era uma jornada ainda nova para nós. Claro. Então a gente não sabia que a gente precisaria ter algumas reservas ou algumas outras coisas, então você aprende um pouco tarde demais ali, né? Porque a conta chegou mais rápido do que a gente imaginava. Mas empreender, a gente tem que estar disposto a aprender, né? Porque senão a gente acaba cometendo os mesmos equívocos e acaba alcançando um resultado que a gente não desejava. Uhum. Então, agora nós vamos para uma pergunta para a gente começar a encerrar, que eu quero que você me diga o que o seu eu de 10 anos atrás diria para você hoje. Vamos lá. Acho que ele poderia falar assim, o de 10 anos para falar para hoje. Para você de hoje. Caraca, como você evoluiu, né? Melhorou. Eu acho que é isso daí, né? Porque assim, né, esses ciclos de 10 anos eles são muito bons, são grandes, né? Mas assim, eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que eu não faria nada que eu não tenha feito, mas eu acho que assim, o que eu consegui crescer nesses últimos 10 anos aí, com certeza eu não estava esperando quando eu estava 10 anos atrás. Que legal. Eu acho que assim, o ganho foi muito maior, as recompensas foram muito maiores e as vivências foram maiores ainda, né? Eu acho que essa é a grande valia aí que eu consegui fazer esses 10 anos. E eu acho que ele fala, nossa senhora, só foi 10 anos, né? É a outra coisa que, né? Só foram 10 anos que você conseguiu realizar tudo isso daqui, né? Eu acho que essas são as duas coisas. 20 anos em 10. 20 em 10, né? Então, né, se colocando assim, tô com 40, né? Eu acho que hoje eu tenho uma experiência que, de repente, poderia ser muito maior, né? Pelo tempo e pela intensidade vivida, né? Acho que eu ganhei tempo nesses 10 anos.
E o que você diria, como você se vê, né? Na verdade, não é o que você diria. Como você se vê daqui a um ano? Daqui a um ano, me vejo ainda, acho que muito parecido, mas acho um pouco mais evoluído nos meus projetos pessoais, tá? E com certeza mais um CNPJ vai aparecer nesse meio aqui. Eu não sei o que é ainda, mas ó, quem quiser algum sócio, tiver uma ideia boa, eu topo. Muito bom. Você fica confortável de contar um pouquinho do seu projeto pessoal para daqui? O que você está imaginando aí? Eu acho que assim, com essa experiência minha, né, o que aconteceu, né? Nesse ano, muita gente já me procurava para perguntar coisas, né? Sim. E aí, poxa, eu comecei a ver também que no mercado apareceram essa figura de mentoria, dessas outras coisas. Eu gosto muito de fazer palestra e tal, e eu sempre fui um cara muito mais parado e mais quieto. Nunca gostei de aparecer, apesar de ser extrovertido, tudo em rede social, tudo eu sempre fui muito quieto, né? E esse ano a gente mudou, né? Então, nesse ano, no final do ano passado, eu criei, né, me coloquei à disposição, vamos falar assim, sem ter muito um sonho grande de ser um super mentor, alguma coisa assim, mas assim, eu acho que a minha autenticidade traz algumas coisas diferentes do mercado, né? Então, assim, eu gostaria de conviver, mostrar minha vivência, minhas experiências e como ajudar as outras pessoas também a cortar um pouco de caminho, né? Então, eu tô me colocando à disposição, né? Então, eu acho que no fim do ano que vem, com certeza, eu vou ter conseguido aí ajudar muita gente a dar um próximo passo, ou impulsionando, ou encorajando, ou simplesmente reorganizando a vida delas. Não, muita experiência, vivência de negócio e técnica você tem. Tenho certeza que você vai prosperar muito nesse seu braço também. Obrigado. De professor, mentor, não tenho a menor dúvida. Eu posso dizer que, assim, ter um mentor na sua vida realmente encurta caminhos. E eu tive o melhor deles, que foi meu pai. É um deles, especificamente no ramo jurídico. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Obrigado. De verdade. Obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar aí verdades que nem sempre a gente diz pro mercado, mas que são importantes. Obrigada novamente, doutora Adilson, também, por estar aqui com a gente. E se você está disposto a ouvir verdades que são duras, mas que são importantes para você evoluir, esse podcast é para você. A gente se vê no próximo episódio.